Olá, meus queridos alunos, espero que estejam todos bem. Vamos dar início agora ao conteúdo da semana 2 do PET. Essa aula de hoje nós vamos entender um pouco sobre história, tempo e memórias, as mudanças e as permanências na história. Então, entendendo aí que a história é um processo dinâmico e o auxílio de outras ciências para a construção do conhecimento histórico. Na aula anterior, a gente viu que todos nós somos sujeitos históricos, então todo o nosso cotidiano faz parte da construção da história de toda a sociedade. Nós vimos também como que a gente podia marcar o tempo através do relógio, de calendários, tá? E hoje a gente vai trabalhar aqui com os conceitos de mudança e de permanência. Vamos ver alguns exemplos e lá na frente a gente vai ver a contribuição das outras disciplinas para a construção da história, tá bom? Então, primeiramente, o conceito de mudança refere-se àquilo que é diferente do que existia no passado. Coisas que mudaram, se transformaram, não são mais como antes. O que significa isso? Coisas que não são mais como antes. Pensa um pouco na vida de vocês. Tem alguma coisa que acontecia na vida de vocês quando vocês eram pequenininhos e que agora não acontece mais? Tem alguma coisa que você gostava muito e que agora você não gosta mais? Isso é caracterizado aí pelo processo de mudança, de transformação, né? E elas podem acontecer em vários pontos da nossa vida, da nossa comunidade, da nossa família, dos nossos, né? Dos nossos gostos, né? A gente pode mudar. Antes eu gostava mais de batata frita, agora eu gosto mais de verduras, de legumes, né? Meu paladar mudou. Isso é uma mudança. Então pensa aí um pouquinho se existe alguma mudança na sua vida de quando você era novinho até agora. Se quiser também, pergunta aí para seus pais e avós que moram na sua casa, ou se você quiser conversar com outra pessoa pela rede social, para você pesquisar aí o que pode ter mudado aí na sua comunidade. E a permanência? Refere-se àquilo que se manteve ao longo do tempo, que não mudou, se transformou completamente, que continua existindo no tempo presente e que surgiu no passado. A permanência está mais ligado àquilo que se manteve. Pode ter alguma pequena alteração, mas é uma coisa que veio do passado e está presente aí nas nossas vidas cotidianas. Muitos dos exemplos de permanência, eles estão ligados, por exemplo, a tradições, né? Por exemplo, na minha cidade, que se chama Caetanópolis, lá é tradição, por exemplo, a Folia de Reis. Ela começa ali em dezembro e vai até janeiro todos os anos. E em janeiro tem uma apresentação geral, né? Passa de casa em casa, tem a apresentação, as orações e tudo mais. E isso é uma permanência tradicional da minha cidade. Se mantém há vários e vários anos. Existia desde a época da minha bisavó e até hoje lá na nossa cidade a gente comemora aí, né? E gosta bastante da apresentação do Folia de Reis. Vê se tem alguma coisa na sua comunidade aí que permaneceu. Alguma celebração ou alguma tradição familiar, né? Vê aí se tem alguma coisa que, apesar de ter mudado um pouquinho, o objetivo ainda continua o mesmo, como homenagear algum santo ou homenagear alguma pessoa, tá? Pensa aí sobre a sua comunidade, as permanências de onde você vive, tá? Então, aqui nós temos primeiramente exemplos de mudança. Nós temos aí o exemplo de uma máquina fotográfica antiga, bem antiga, né? E uma fotografia feita hoje em dia. Bom, primeiramente, antigamente, nós vemos aqui que para você tirar uma fotografia era necessário um objeto bem grande, tanto que ele precisou até de umas rodinhas aqui para ele ser levado, né? A fotografia antigamente era uma coisa super difícil de fazer. Por quê? O material era caro, era grande, pouquíssimas pessoas tinham, você tinha que carregar, né? Então, em algumas comunidades, como por exemplo a cidade onde eu nasci, era muito difícil você tirar uma fotografia. A família da minha mãe, do meu pai, assim, quase não tem foto, porque além da cidade ser pequena, né, você não tinha fotógrafos ali. Então, era necessário vir um fotógrafo de algum lugar. E quando ele vinha, todo mundo ficava paradinho, bem vestidinho ali, esperando aquela fotografia acontecer. Era um evento histórico, né, para uma família, bem antigamente aí, né, tirar uma fotografia. Hoje em dia, para tirar uma fotografia, existem máquinas bem tecnológicas e tal, mas também você pode tirar no celular com um clique.
Um clique você já tem a fotografia. Então, isso é um exemplo de mudança, né, tecnológica aí da nossa sociedade. Na verdade, a maioria das mudanças, elas estão ligadas, assim, ao mundo da tecnologia, né? As mais visíveis, elas estão ligadas ao mundo da tecnologia, né? Então, a gente tem aí um exemplo de mudança, tá? Outra coisa que mudou muito, a alimentação. Antigamente a gente percebia que as pessoas tinham uma alimentação mais natural, ovos, leite, carnes, né? Bastante fruta, feijão, né? Linguiça, que muitas famílias produziam, produzem ainda, né? Mas é muito hoje mais presente na sociedade uma alimentação mais rápida. São as chamadas fast foods, comida rápida, né? A tradução em inglês é uma comida rápida, que você paga, ela já tá pronta ali, e você já sai comendo, né? Só que qual que é a diferença? Quais são as mudanças? Primeiro que essa comida aqui, ela demora mais para ser feita do que essa que tá do lado de cá. Outra coisa, o uso de açúcar, de gordura, de corante, de conservante é muito mais presente do lado de cá do que na alimentação natural. Então, se vocês forem pesquisar com pessoas mais velhas da sua família, né? Ou quando acabar o isolamento social, ou pelas redes sociais, ou WhatsApp, ou telefone, né? Conversem sobre isso, para vocês perceberem se houve aí alguma mudança na alimentação, né? Eu sei que na minha alimentação mudou muita coisa. Né? Quando eu era pequena, eu quase não comprava ovo, por exemplo. O ovo era da casa da minha tia, da casa da minha avó, né? Meu pai pescava bastante, então a gente tinha uma alimentação que ela tinha muita coisa natural, né? E pouca coisa assim de supermercado. Isso quando eu era bem pequenininha. Então, quando eu fui crescendo, aí a gente começou a acessar mais o supermercado. E quanto mais a gente foi acessando o supermercado, mais a minha alimentação foi surgindo estes produtos aqui. Eu ainda me alimento bastante saudável, né? Eu tenho horta na minha casa, né? Eu compro de pequeno agricultor aqui da nossa região, mas mesmo assim, quando você vai no supermercado, você vai ter muita coisa ofertada como essas do lado de cá, né? Vê aí com a família de vocês. E as permanências. Nós temos duas fotos aí representando a vida em sociedade. O que a gente pode observar nas duas fotos? Que nós continuamos vivendo em comunidade. Nós continuamos vivendo com outras pessoas. A sociedade humana nasceu, começou a viver junto e nunca mais se separou. Isso é uma grande permanência na nossa história. Outra coisa que a gente pode observar são as funções. Olha aqui, essa mulher tá picando alguma coisa, a criança tá aprendendo ali com ela porque tá brincando perto da mãe. Esse indivíduo aqui tá acendendo fogo, tá fazendo, talvez fazendo alguma comida ou alguma ferramenta, né? Essa mulher parece estar cuidando de um bebê. E aqui a gente tem um homem que parece que está indo caçar. Nós temos as tendas, que hoje seriam as casas, e aqui as pessoas estão vivendo em comunidade juntas. Hoje em dia, a nossa sociedade ainda funciona assim. Surgiram mais trabalhos, surgiram novas funções, surgiram novas casas, mas a nossa forma de viver em comunidade, dividindo funções para que a sociedade continue funcionando, ainda é a mesma. Nós precisamos do outro para vivermos bem, né? Outra tradição aí, as procissões de semana, comemorações da Semana Santa, né, em Ouro Preto, e a produção desses tapetes aqui, ó. Nós temos aqui uma foto preto e branco, se eu não me engano, essa foto é de mais ou menos 1960, 70, né? E ainda temos na nossa sociedade aqui, né, próximo de nós aqui em Ouro Preto, esta prática, né? São duas práticas que a gente está vendo aqui. O pessoal, né, desta religião que fazem aí as procissões e a construção pelos artistas e pessoas da comunidade ouropretana dos tapetes, né? Então elas continuam acontecendo e inclusive atraem muitos estudiosos, historiadores, antropólogos, sociólogos, atraem também turistas. É uma prática permanente na nossa sociedade. O tapete é diferente do ano passado? Sim, mas ele continua sendo um tapete. O objetivo dele continua sendo o mesmo. Então, é uma permanência da nossa sociedade. E terminado o primeiro tema, nós vamos para o segundo tema da aula, que é a história e as outras áreas de conhecimento. Como a história estuda o homem no tempo e espaço que ele ocupou, outras áreas de conhecimento
também estudam o homem em outros aspectos. Então, para dar certo, eu posso pesquisar com outras disciplinas e construir a história através do auxílio dessas outras matérias, tá? Então, quais matérias? Aqui eu vou dar só alguns exemplos, tá bom? Eu posso ficar falando aqui de várias e várias ciências que podem contribuir, mas vamos dar uns exemplos principais. Primeiramente, a gente tem aí a antropologia e a paleontologia. A antropologia, ela estuda os homens e as suas relações culturais e tal. Então, por exemplo, uma sociedade antiga que surgiu lá no Chad, na África, né, no continente africano, que tem a ver com o surgimento do homem na Terra. O antropólogo, ele vai lá para estudar esse processo evolutivo dessa sociedade. Especificamente, ele estuda aquele povo. Então, ele fica anos ali naquela região, trabalhando com aquela sociedade. Como que o sociólogo vai estudar aquela sociedade? Culturalmente. E o historiador, ele quer saber mais do que só culturalmente, ele quer vários dados daquela sociedade. Mas se ele quiser saber um pouco mais sobre a cultura daquela sociedade, ele pode estudar junto com o antropólogo e pedir a ajuda dele. Do lado de cá, nós temos a paleontologia, que estuda fósseis. O que são os fósseis? Os fósseis, eles não são nem ossos e nem pedra. Eles são uma junção dos dois. É um fóssil, né? Ele preserva as características daquele animal que morreu ali. Então, o que, que o paleontólogo faz? Ele retira aquilo ali e leva para um laboratório. Ele vai pesquisar tudo aquilo que envolve aquele animal que foi encontrado. Em qual camada da Terra que ele foi encontrado. Então, se ele foi encontrado bem no fundo, ele é muito antigo. Quanto mais próximo da superfície, mais recente é a história daquele animal. Para a história, isso é extremamente importante, principalmente quando eles encontram fósseis humanos, né? De antigas civilizações humanas que viveram em algum local. Por exemplo, para o Brasil é muito importante o fóssil da Luzia, né? Que se encontrava aí, inclusive, no Museu Nacional, que pegou fogo. Ele conta a história dos primeiros habitantes aqui da nossa região, perto aqui de Lagoa Santa, há mais ou menos 12, 13 mil anos atrás. Através do estudo do fóssil da Luzia, a gente pôde entender que a gente pôde entender que havia aqui, em Minas Gerais, outros habitantes além dos indígenas, até antes mesmo dos indígenas. A arqueologia, ela estuda objetos antigos. Então, a gente tem aí alguns exemplos de objetos da sociedade do Egito antigo, né? Nós vamos estudar ele daqui a pouquinho. Super bacana, o Egito é maravilhoso, né? Como que ele faz? Ele pesquisa uma sociedade, os objetos daquela sociedade, né? As coisas que ela produziu manualmente, e ele interpreta aquilo. Para que servia, por exemplo, essa estátua de gatinho? Ah, é porque eles acreditavam que o gatinho era a representação de um deus na Terra. Ah, então por isso que eles faziam isso. Ah, para que serve, será, esse busto esse busto aqui de alguém? Quem que era? Ah, essa era Cleópatra. Eles fizeram homenagem para ela. Ela era uma das mulheres mais importantes da história do mundo e também ali do Egito, né? Ela foi uma governante daquele período. Maravilhosa, super importante. Qual a importância desse objeto para aquele povo e para nós? Então, o que que acontece? Como que eu posso pedir a ajuda da arqueologia? Imagina uma sociedade que nunca escreveu nada. Eu vou ter que pesquisar junto com o arqueólogo, porque ele é formado para interpretar aquele objeto, né? Eu preciso dos dados daquele objeto, então o arqueólogo pode me ajudar. Do lado de cá, nós temos a economia, representada aqui pelo saquinho de dinheiro, uma moedinha e um mundo. Ou seja, a economia, ela vai estudar os processos, as relações humanas permeadas por produção de algum produto, alimento, roupa, sapato, o consumo daquele produto, né? A compra, a troca daquele produto e a relação entre bens e serviços, prestação de serviços, né? E aí os bens de uma sociedade. Quais bens aquela sociedade possui, né? Por exemplo, a nossa região, os bens que nós temos na nossa região, a mineração, né? Com suas consequências, mas a mineração dá muito emprego para aquela região, tá? Então, a economia pode ajudar demais a história, porque ela pode entender como que aquela sociedade vive, sobrevive, né? Ou sobreviveu, no caso, né? Um economista especialista, por exemplo, na
no consumo de um determinado produto pela sociedade. Quanto que eles compram daquilo? Quanto custa para aquela sociedade? O historiador pode entrar em contato com ele e falar: me dá uma forcinha nessa análise econômica dessa sociedade aqui. Bacana? E as duas últimas que nós temos aí são a sociologia e a paleografia. A sociologia, gente, ela vai estudar a sociedade no presente, as relações cotidianas. Então, por isso que nós temos aqui representando várias etnias, pessoas de várias culturas diferentes, religiões diferentes, cores diferentes, apesar de estar em preto e branco, né? A gente percebe que são pessoas que têm características, olha, o olhinho mais puxado, essa aqui usa um véu, esse tem o cabelo black power, essa daqui tem um cabelo curtinho, pretinho, esse tá usando uma touquinha. Então, são coisas que a gente pode identificar que são culturas diferentes. A sociologia estuda como que essas pessoas estão se relacionando no mundo, né, neste momento. Por exemplo, com certeza tem um sociólogo agora estudando sobre as consequências da pandemia na vida das pessoas, né? Como que as pessoas estão se sentindo, como estão sendo as aulas, se as pessoas estão deprimidas, se elas estão esperançosas, como que as pessoas estão vivendo este momento. É isso que o sociólogo quer saber, tá? E do lado de cá nós temos a paleografia, que é um pessoal, gente, que tem um trabalho lindo. Eles estudam para ler documentos muito antigos, que as letras eram lindas, mas muito difíceis de ler. Então, por exemplo, o historiador está querendo estudar ali aquele documento antigo, mas ele não consegue ler. Ele vai chamar um paleógrafo. Lê para mim e traduz, por favor. Eu preciso desse documento para escrever sobre essa história. O paleógrafo vai lá, traduz para ele e ele consegue aí chegar no objetivo do conhecimento que ele está tentando construir, tá? Então, espero que essa aula tenha ajudado vocês aí a entender esses dois temas, né? Espero que vocês consigam fazer as atividades. E se mesmo assim ficar alguma dúvida, vocês já sabem que vocês podem me procurar ali pelo grupo do WhatsApp, tá? Um beijo para todo mundo, até a próxima.